meu nome é Carol e hoje vamos falar um pouco sobre a profissão do tradutor, com uma entrevista muito especial com a tradutora Ana Rodrigues. Ela me mandou o currículo dela e é enorme. Ela já traduziu Jojo Moyes, Nora Roberts, Lisa Kleypas, Julia Quinn, John Green, Mary Belloc, Becky Albertalli, Jenny Han e vários outros. Ela trabalha atualmente com as editoras Intrínseca, Arqueiro, Globo Livros, Rocco, Verus e já trabalhou com várias outras. E fizemos uma entrevista muito gostosa. Ela é uma pessoa muito bacana, foi muito gentil em ceder seu tempo, que eu sei que é super apertado. E falou um pouco sobre como é a profissão dela como tradutora autônoma de livros. Mas antes de ir para a entrevista, curta bastante esse vídeo, porque foi muito legal de fazer. Inscreva-se se você ainda não for inscrito e compartilhe bastante com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo e para mostrar para as pessoas a importância do trabalho do tradutor. Então vamos lá para a entrevista. E aí, tudo certinho? Tudo Ai, que certo, bom. graças a Deus, tudo bem. Prazer falar com você, maior prazer. Igualmente, mais uma vez, muito obrigada. Imagina. Falar de livro é sempre bom, né? Assim, sempre Nossa, é porque o tempo acaba sendo pouco mesmo, mas nossa, tem o maior prazer. eu imagino, nossa, quando eu me interessei em traduzir alguma coisa, o tempo era mínimo. É pouco tempo e muita coisa. E assim, querendo ou não, é um trabalho autônomo, né? Então você tem que ali equilibrar as bandejinhas para poder atender bem a todo mundo num tempo hábil. Mas com o tempo a gente vai pegando jeito e no final dá tudo certo. Sabe o que foi uma coisa engraçada? Eu tenho um grupo de amigas que eu conheci no YouTube. Daí Aham, eu não tinha me referido ao seu nome, né? Eu só falei assim, aham. consegui uma entrevista com uma tradutora que eu gosto muito Aí eu fui falando os livros, ela falou, é a Ana Rodrigues? Eu falei, Que ai, que bonitinho! máximo! Que bacana! Por... Bonitinho. Foi engraçado, porque tem gente que presta realmente atenção no nome dos Tem, tradutores. tem, tem sim. Isso me impressiona muito, assim. Até porque eu entendo quando não prestam. Lógico que a gente, assim, eu sempre digo que eu acho que, assim, os veículos que tratam de livros, as editoras, eu acho que, poxa, é uma questão de respeito mencionar o tradutor. O leitor é uma delícia quando menciona, mas eu entendo quando não menciona. Porque, assim, das coisas mais bacanas. Eu lembro quando eu traduzi o último do John Green, o Tartaruga está lá embaixo, né? Que é um livro muito badalado e tudo, e aí eu ia ver a galera colocando, não, porque o jeito que ele fala de um jeito, cara, eu acho isso muito legal, gente. Acho muito legal mesmo, assim. Acho, É, não estava nem aí se tinha tradutor, sabe assim? Era o John Green falando, cara, muito tem bacana. até a ver com uma das perguntas que eu vou fazer. Vamos deixar mais para Aham, frente. Mas vamos lá para as aham, perguntas para a gente poder vambora. aproveitar. É, como você começou a fazer tradução? Você fez algum Uhum. curso específico? E se sim, quais cursos você fez? Que eu vi que você é formada em jornalismo, né? Isso, eu sou formada em jornalismo, trabalhei com jornalismo durante um bom tempo, e assim, isso já foi ótimo, porque o jornalismo te dá essa noção de tempo, de ritmo, de prazo. Isso com o jornalismo é maravilhoso, e lidar com a língua também, você está sempre escrevendo, então você tem um português afiado, isso é importantíssimo. Mas eu sempre quis trabalhar com alguma coisa ligada a livro, sempre adorei livro. E aí primeiro eu fiz o curso aberto, que é um curso, inteiro de tradução mesmo, mas para espanhol. Tradução em espanhol, mas com todas as bases de tradução, né? Que são Ah, é gerais. para todos? O curso aberto, assim, Hum. em espanhol, com a gente traduzindo espanhol, mas com essas bases de tradução, registro, todas essas coisas que você fala de tradução, eles já apresentavam ali. Ah, E entendi. aí eu fiz o aberto, depois eu fiz o curso do Daniel Brilhante de Brito, o DBB, que era um curso muito, muito bom na época, assim, muito rico, porque o Daniel Brilhante de Brito era um cara muito conhecido nessa área. Ele já tinha falecido, mas aí a esposa continuou com o curso, e o Hum. curso era muito bom. E aí, nesse meio tempo, eu fui começando a procurar trabalho, fiz curso também de revisão de copydesk, sempre na tentativa de entrar numa editora, né? Porque, assim, realmente, o início é sempre mais complicadinho um pouco, né? Mas... E aí, depois disso, aí, assim, segui os cursos grandes que eu fiz relacionados à tradução foram esses.
há uns 2 anos atrás, eu fiz um curso de formação em editor pela Casa Educação, muito bacana, para dar uma noção grande, assim, sabe? Todo o processo editorial foi importantíssimo. E agora eu estou fazendo a pós em língua inglesa e suas literaturas. Então a gente Nossa! pega toda, é incrível, eu tô adorando, 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 assim, tem que me virar em 20 para ter tempo, mas cara, tá valendo a pena, é muito legal. Eu sou Então, assim, eu formada procuro em estar sempre, eu sou formada em fala, letra, eu sou formada em letras língua inglesa e é maravilhoso. não, tô adorando, assim, dar uma aprofundada numa coisa que querendo ou não eu convivo todo dia. Então, para mim tá sendo muito legal, eu tô adorando. Então, ou seja, e ao longo desse tempo eu fiz diversos cursos, assim, de atualização, e sempre que aparece um curso de tradução avançada, em que a gente conversa com outros tradutores, a Mara Lando acabou de dar um agora, que eu participei também com a Monique. Então, assim, volta e meia eu estou fazendo alguma coisa para tentar me manter atualizada, né? Porque é uma profissão, acaba sendo uma profissão muito solitária mesmo. É a gente aqui na Ah, frente do sim. computador o dia inteiro. Então, quando pode ter algum contato assim, sempre que eu posso, eu faço. Mas a formação mesmo, lá no início, foi essa. Foi o aberto e depois o DBB. E aí você já partiu direto para traduzir livros ou você fez alguma Olha, tradução de textos outros Olha, antes? muito pouco, assim, porque ainda no espanhol, aí aparecia assim, é um texto comercial daqui, uma coisa dali, mas bem pouquinho, que assim, era mais mesmo para não ficar parada. Fiz alguma coisa é, de trabalhos que não, você não ganhar, voluntário, para você fazer alguma coisa. Sempre me manter, mas também não Uhum. durou muito, não. Sinceramente, acabou sendo razoavelmente rápido, porque aí eu mandei um e-mail para Harlequin, que na época estava dentro da Record, hoje ela Uhum. está na HarperCollins, ela na época estava na Record. Aí eu mandei um e-mail para Harlequin, para a pessoa responsável na época, e aí foi engraçado, porque foi um dos poucos, acho que é o único lugar que eu fui lá conversar, porque a Record ficava aqui no Rio, eu estou no Rio, né? Ela Uhum. ficava em São Cristóvão. E aí eu fui lá, ela me chamou para conversar. E aí eu fui, assim, e foi muito legal, porque era aqueles livros, comecei com aqueles livros de banca da Harlequin, mas que eu, na minha adolescência, Nossa! tinha lido muito. Então, assim, eu sabia o que era, eu achava tão legal eu estar traduzindo uma coisa que eu tinha lido quando eu era novinha, né? Então, achei muito bacana, foi muito legal e, assim, adorei, foi uma super escola, super tranquilo, assim, né? E uma troca super bacana. E aí, dali, logo dos de banca, eu já passei para os de livraria da Harlequin, que ela tinha também os livros de livraria. Aí eu já passei e comecei a traduzir os nomes que eu amava. Debbie Macomber, Nora Roberts. Aí eu já me achei, Nossa! assim, tudo Eu, de bom, né? eu vi que tem um monte da Nora Roberts. Tem, adoro. Assim, achava incrível, assim. E aí, dali foram aparecendo outros editores, né? Porque sempre que aparecia uma oportunidade, eu mandava, fazia um teste, sempre fazendo teste. Fazia um teste, ia conseguindo, aí passei. Fiz a Fundamento, que eu fiz bastante infanto juvenil. Ai, que legal. Fiz muito infanto juvenil, que aí foi bacana também, porque já diversificou, né, o tipo de texto que eu fazia, e foi seguindo. Aí veio aparecendo, sempre que eu. Aí eu também leio muito, sempre li muito. Então, quando aparecia uma editora que me interessava, que eu achava que era a minha cara, eu ia lá e mandava e-mail, ó, quero passar um teste, tô afim, gosto da editora, acho que é a minha cara, não sei o quê. E aí nisso foi indo, assim. Então, aí agora realmente tá bacana, tá bom. Ai, que bom, né? Bom, eu te conheço, seu nome ficou na minha cabeça na hora de procurar alguém para entrevistar como tradutora de romances de época, né? Eu não sabia que era um gênero que você também lia. Por isso eu ia te perguntar se você teve alguma preparação para ler, para traduzir esse tipo de gênero, mas como você era uma leitora, eu acredito que tenha sido fácil para É, traduzir. Não, foi tranquilo, assim, foi tranquilo até porque na Harlequin eu já tinha pegado alguns livros de época. Então, mais medieval até, porque não é tanto essa época que eu traduzo para arqueiro, eu traduzo uma época mais recente. Na Harlequin era uma coisa mais medieval, assim, era bacana também. E eu já tinha pegado, mas eu sempre, assim, eu sou mesmo rata eu leio de tudo. Então, não foi complicado. Mas o primeiro livro que eu peguei para arqueiro, isso tem 4, 5 anos, talvez, mais. Eu peguei, vi que livro que eu ia traduzir, e que ele era, na verdade, o último, eu acho, de uma série que já vinha sendo traduzida. Aí eu fui e li tudo para trás, toda a série, Ah, para eu entender. Assim, sempre que eu posso, eu faço isso. Mesmo se eu não tenho
assim, preciso começar a tradução e não dá tempo de eu esperar para ler primeiro e traduzir depois, mas sempre tem um gênero, alguma coisa que eu não conheço, ou que eu preciso, quero entender melhor, Uhum. aí eu faço isso. Eu vou lendo, conforme eu estou traduzindo, eu estou lendo outras coisas para eu ter um material maior, entendeu? Então, aconteceu isso com Arqueiro. Eu li toda a série, eu li todos os livros para trás, até para eu ter uma noção do glossário que eles estavam usando, que tipo de termo usa para isso, que tipo de termo usa para aquilo, para facilitar a vida também na editora e ter menos trabalho para o preparador e a gente ficar um pouco mais dono do nosso texto também, né? Tem algum preparador para um livro específico que vai ser traduzido? Como assim? Eu não entendi. Você falou preparador? É, porque é o seguinte, assim, o livro vem pra gente, né? Uhum. Você quer pegar o livro para traduzir? Quer. Eu vou, pego, traduzo. Aí esse livro, quando eu entrego de volta para a editora, ele vai para a mão de um preparador de originais. O que antes era o copydesk, Ah, tá. entendeu? É isso. Aí essa pessoa vai, lê o texto todo, bate com o original para ver se está tudo certinho, faz Entendi. sugestões de melhoria do texto, e aí depois passa para um revisor mesmo, que aí o revisor da parte de tem algum errinho de vírgula, tem algum errinho, né, faltou uma letra, mas antes tem esse preparador de originais, que era o Copydesk, e que alguns lugares ainda chamam de Copydesk, mas que Uhum. ele pega o meu texto, né, o texto do tradutor, e ele passa um pente fino ali, lê, é o que eu disse, faz sugestão, é uma outra leitura, né, para Uhum. poder o texto ficar bacaninha mesmo. Entendi. E assim, você. Bom, você falou que traduziu outros tipos de texto, mas você considera traduzir mais difícil traduzir obras de ficção, porque você também traduz obras de não ficção, né? Sim, eu traduzo em menos, né, assim, o não ficção é menos. Assim, eu acho o seguinte, engraçado que você mandou, quando você mandou as perguntas, quando parou nessa, eu parei e falei, gente, peraí, deixa eu pensar direito. É porque, assim, realmente tem uma coisa diferente, porque a minha experiência maior é com ficção, eu traduzo muita ficção há muito Uhum. tempo. Eu traduzi alguma não ficção para fundamento, alguns livros de medicina, e o que eu traduzi mais recentemente, que é um dos mais importantes, tem um que está para sair também, que é bacana, não ficção, mas foi a História do Feminismo, que Ah, é o livro do feminismo da Globo Livros, que foi, até porque é um tema que eu adoro, é um tema que eu sou envolvida. Então, assim, foi muito legal, mas é difícil, assim, e porque medicina você não tem... também? E porque livros não ficção, você acaba não tendo muita margem para driblar nada. Assim, é aquilo ali, você tem, saiu no jornal, tá em tudo quanto é canto, você tem que pesquisar muito, é muita pesquisa, entendeu? Entendi. E então é um pouco mais difícil, sim. E não tem aquela distração que tem no romance, né? Porque quando você está traduzindo um livro de ficção, você tem a distração da história que está acontecendo, que você quer saber o que vai acontecer. Então, assim, cansa de acontecer. Eu falo isso, meu marido morre de rir, porque eu falo, gente, eu às vezes esqueço que eu estou traduzindo, não estou só lendo. Então, assim, às vezes são, sei lá, 9h30, 10 horas da noite, mas eu quero saber o que acontece na cena, e eu continuo. Aí depois eu falo, gente, por que eu estou cansada? Caramba, porque eu estava traduzindo, né? Dá trabalho. Nunca tinha pensado por esse lado. Mas, nossa, cara, assim, a leitora fala muito alto, eu sou muito leitora, assim, então, na hora que o livro tem os pontos, assim, cara, eu não vou parar agora, eu preciso saber o que acontece com essa pessoa, então vou eu continuando. Acontece. Muito bom. E você, assim, eu já vi que você traduziu vários gêneros. Tem algum, assim, que você considera mais difícil ou mais fácil? Não, eu gosto de todos, assim, gosto de todos, e assim, na hora que eu começo o livro, assim, aquele livro, eu entro nele, eu vou seguindo, eu não tenho, eu gosto do quebra-cabeça, que é você achar a palavra certa para aquele lugar, eu gosto, mas assim, um gênero que você precisa estar mais atento, porque é um gênero que a palavra muda toda hora, é o Young Adult, o livro para jovens. Ah, é? Porque, porque, assim, cada hora eles falam as coisas de um jeito, né? Assim, você precisa estar com um vocabulário muito contemporâneo, muito ali. O que o jovem fala? Como é que o jovem fala hoje? Né? Como é que ele Entendi. está dizendo? Então, assim, tem que ficar muito, muito atento mesmo, porque senão fica uma coisa com uma cara meio datada, como se fosse. Não for porque, assim, tem livros que eu traduzi, eu lia Fora de Sintonia. Felicitonia. Uhum.
que é uma delícia de livro, um livro importante, um livro que aborda uns temas importantes, mas assim, era o tempo todo na voz da menina. Então, assim, ela tinha que falar de uma maneira que não parecesse uma mulher da minha idade falando, tinha que parecer alguém da idade dela. Então, nisso eu pesquiso, eu procuro, gente, meu filho agora está um pouco mais velho, mas na época ele tinha uma idade mais parecida ali. Então eu pergunto para ele, eu pergunto para os amigos dele, vem cá, isso fala desse jeito? Como é que fala isso, pelo amor de Deus? E assim, entra em fórum, eu pesquiso, porque tem que ficar com uma cara de coisa que assim, daquele jeito que eles falam, sabe? Então, por conta disso, realmente dá um pouco mais, você tem que ter um pouco mais de atenção. Não diria que é mais difícil, mas você precisa ficar mais atento, eu acho. E aí, vamos àquela questão que a gente estava falando sobre os autores. Eu acredito que quando a gente fala que aquela escrita do autor é muito boa, quando o autor fala assim, eu acho que é muito mérito do tradutor. Então, Mas assim, nossa, eu acho muito mérito. Então, o que você acha que é mais complicado? Se tem alguma complicação, claro, para manter esse estilo do autor? Se tem alguma complicação, o que você faz para manter esse estilo? assim, eu não tenho, vou ser muito sincera, eu não tenho, não me vejo muita dificuldade com o que a gente chama de registro, né? Que é a forma como o autor fala, a forma como o livro é escrito. Eu não tenho muita dificuldade, não, assim. Até porque eu normalmente, ou eu já li alguma coisa daquele autor, ou eu imediatamente vou ler. Aconteceu isso com o John Green. Eu soube que eu fui convidada para fazer a tradução de Tartaruga até lá embaixo, acho que umas 2 semanas antes, mais ou menos, do livro chegar, porque ele já estava terminando de escrever o livro, né? Assim, eu fui Nossa, traduzindo enquanto ele terminava de escrever. Foi um processo interessantíssimo. Muito meu louco. Deus! Graças a Deus deu certo, mas foi, assim, muito louco. E aí eu soube, me convidaram umas 2 semanas antes. Então eu tive tempo de ler a obra dele todinha. Eu li em inglês e eu li em português. Para Caramba! poder, assim, li, porque aí eu conseguia ter uma noção tanto de como, né, aquilo tinha sido passado para cá nas outras vezes, como da voz dele mesmo, como é que ele escrevia, porque ele é um autor que tem uma voz muito própria, né, tem uma forma de escrever muito própria, tem fãs ardorosos, então era uma das questões Nossa! também. Nossa, assim, é uma coisa impressionante, assim, é muito, muito legal isso foi muito legal. Então, no caso dele, a sorte é que era um livro pequeno, mas um livro pequeno que eu demorei o tanto que eu demoraria, assim, no trabalho diário, porque eu não tive muito tempo corrido, né? Foi um livro que a gente teve que fazer muito rápido, mas no trabalho diário eu trabalhava muito nele por causa disso, porque tinha que ter aquela voz dele, sabe? Então, quando eu vi esse texto que eu te falei, a pessoa falando, nossa, mas o jeito que o John Green fala, ai, que sensação boa, meu Deus do céu, que coisa bacana, assim. Ver que o leitor ia, e como era um livro que mexia com transtornos mentais, então, assim, era a gente se identificando muito com aquilo, eram leitores se identificando com aquilo, então era importante para mim que aquilo saísse direitinho, sabe? Então foi um trabalho bacana mesmo de fazer, e a editora foi com a Intrínseca, e a Intrínseca o tempo todo dando apoio, o tempo todo do que eu precisava saber, foi assim, um tour de force mesmo para dar tudo certo, e deu, graças a Deus, foi bem legal. Aí, aqui acaba aquelas perguntinhas que eu tinha te mandado. Só mais duas porque a gente tem ainda Fica à um tempinho. vontade. Não, fica à vontade. Um dos livros da minha vida é Um Caminho para a Liberdade, né? E você Aquele livro é fez. muito querido, Nossa, aquele livro é maravilhoso. muito E aí especial, você né? fez parte de uma equipe. Como é uma equipe de Isso. tradução? Eu fiquei curiosa. Assim, eu, de verdade, nesse livro até teve uma coisa bacana, mas assim, eu sempre acho, não é a primeira vez que os 2 livros que eu fiz da Jojo Moyes, tanto esse quanto o anterior, o último da trilogia, é, foram nesse esquema de equipe. Eu já fiz outros 2 também, aquele Lost Roses, que é um da Martha Hall Kelly, que também já tem, eu não sei onde escrever em português, mas ele já está em português. Que é o mesmo do Mulheres Sem Nome, na sequência do Mulheres Sem Nome. No caso do Mulheres Sem Nome, que eu acho que o primeiro que eu fiz nesse esquema dividido, era mais fácil, porque assim, o livro era dividido em 3, acho que eram 3 vozes. Então, assim, cada personagem assumia um capítulo. Ah, E aí deram uma personagem para cada tradutora. Isso no caso desse que eu estou te falando, foi o primeiro que eu fiz. Aí, ok. aham. Mas nos outros, nos 2 da Jojo Moyes, não. A gente pegava, cada uma pegava um trecho, assim, do capítulo X ao capítulo Y, né? Nossa. E aí, então assim, eu faço a minha parte,
E aí, no caso do Caminho para a Liberdade, o que a própria editora propôs? Que a gente fizesse no Google Drive, eles montaram uma planilha com a gente, que a gente tinha acesso, as tradutoras tinham acesso, e ali a gente conversava para tentar chegar a um ponto comum de certos termos mais difíceis, de certas coisas que a gente precisava que todo mundo botasse de um jeito. Então, ou seja, teve conversa entre as tradutoras. Nesse, no Caminho para a Liberdade, teve conversa. Outros que eu fiz, não teve. Assim, não teve esse esquema, cada um fez sua parte, e aí eu realmente fico muito impressionada com o talento que tem que ter o preparador de originais, a preparadora de originais, porque é a pessoa que vai costurar estilos diferentes, né? Então, assim, não é, eu não acho que é o ideal, as editoras também não acham, mas é um fato, é o que, quando o prazo é muito apertado, eles querem lançar próximo, como foi o Caminho para a Liberdade, né? Eles lançaram aqui, como eles lançaram dentro daquela caixa da Intrínseca, eles lançaram aqui até antes de lançar lá fora. Foi, Então, foi mesmo. pois é. Então, assim, não tinha jeito. E aí, mas foi um livro que todo mundo se envolveu também, o pessoal gostou de fazer. Eu li Então, em um dia aquele livro. aquele livro é uma delícia, aquele livro é uma delícia. E o que eu faço nesse caso é que eu leio o livro todo. Antes de eu começar, nem que eu precise passar assim um dia inteiro enfiada só lendo, eu leio o livro todo para ter uma noção, não pegar Sim. assim do nada, entendeu? Então eu sempre leio o livro todinho para depois traduzir a minha parte. Era uma dúvida que eu tinha. Bom, e para fechar, muita gente acha, eu não, né? Muita gente acha que traduzir é rápido, é só você pegar o texto ali, jogar no Google Tradutor e pronto, acabou. Né? Aquela coisa. Quando eu cobrava por urgência, todo mundo me olhava com aquela cara daquele tamanho. Mas enfim, quanto tempo em média, em um livro assim mediano, você costuma levar para traduzir? Olha só, porque isso depende muito hoje em dia tudo é muito, os prazos das editoras, e São quanto mais apertados. importante é o livro, por incrível que pareça, quanto mais importante é o livro, mais apertaria o prazo da editora. Então, a gente acaba, lógico que você pode negociar, ó, isso aqui para mim não dá, fica apertado, dá para ser mais um pouquinho, mas assim, normalmente que estabelece a editora. Um prazo confortável, para mim, eu faço, já traduzo há muito tempo, tenho certa prática, então, assim, um prazo confortável para mim, um livro de, sei lá, 300 e poucas páginas, 1 mês e meio, 2 meses. Nossa, eu acho 2 meses e rápido, pouco. inclusive. Rápido não, Mas assim, você fazendo rápido. mas é mais assim, dificilmente é menos que isso. Alguns não. Assim, para você ter uma ideia, eu tenho um livro agora que eu tenho agenda para entrega em final de fevereiro. Então, Nossa. assim, ou seja, me passaram agora em setembro para eu entregar só em final de fevereiro, mas por quê? Porque eu também falei para a editora que eu não poderia pegar antes disso, porque eu tenho outros livros para entregar. Sim. Então, mas, ou seja, eu não vou levar esse tempo para fazer o livro, porque, na verdade, eu estou fazendo outros antes. Então, mas assim, tem editoras que te passam com mais antecedência, porque te conhecem, porque você fala isso. Eu normalmente já aviso, quando são editoras que eu conheço, eu já aviso, olha, se tiver alguma coisa para me passar, pode passar para depois, para entrega depois da data tal, porque até lá eu estou mais apertado. Então eu converso, né? A gente negocia. Mas também tem aquela coisa que às vezes você recebe, eu já vejo no serviço da mensagem, tradução urgente. Nossa. Aí assim, será que você pode parar o que você está fazendo para me ajudar nisso aqui? E sempre que dá, eu faço, assim, ajeito daqui, ajeito dali, e faço, assim. Porque normalmente são trabalhos também, e trabalhos urgentes costumam ser os mais interessantes também. Então, eu faço. E também tem aquela coisa, eu não sei você, mas normalmente tradutores cobram pela urgência também, né? Assim, nisso eu tenho sorte, porque a editora que me passa com mais urgência, ela naturalmente já tem uma lauda de urgência. Ah, Eu não tá. preciso nem pedir. Ela já me paga a lauda de urgência. Sempre que ela me passa alguma coisa com urgência, eu já sei que vai ser a lauda mais alta, vai ser a lauda de urgência. E tem que ter, né? Porque Então, trabalha-se com pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo, e normalmente esses livros de urgência são livros também importantes. Então, você acaba não tem como fazer de qualquer jeito. Você tem um livro que dá trabalho. Então, realmente precisa de mais horas dedicadas a ele para poder sair um trabalho direito e para você poder entregar no prazo. Porque, assim, é uma coisa que, para mim, é sagrada. Assim. Eu acho que é uma das coisas mais importantes mesmo, que garante essa confiança entre o tradutor e a editora,
é prazo, assim. Marcou no dia tal, cara, é no dia tal, entendeu? Assim, pode acontecer, pode, vem cá, sei lá, 2, 3, 4 semanas antes. Olha só, a gente consegue ajustar esse prazo um pouquinho mais? Eu posso te entregar uma parte, depois pode, beleza. Não dá? Não dá, o prazo é o prazo, entendeu? Isso eu Aham. acho bem importante também, porque é o que garante também a confiança Ah, da sim. editora em você, né? Porque, pô, eles ficam meio querendo, entregou para você, tá na sua mão, né? Então, Ai, Ana, tá ótimo. Muito que bom, obrigada. Não vou que tomar bom, mais imagina, seu foi um maior tempo. prazer. Não Não, vou foi um tomar mais prazer, seu porque tempo, também, que eu sei que é muito apertado. E brigadíssima. Vamos. imagina, obrigada a você pelo carinho, obrigada pelo carinho com a profissão da gente, obrigada mesmo, porque é super importante, assim, a gente fica muito, muito feliz de ver, ainda mais porque acho que acima de tudo a gente é leitor, né, assim, adora livro, então saber que o livro que a gente faz está chegando nas pessoas e que as pessoas estão gostando, nossa, é um prazer enorme, fiquei muito feliz, e esses meus livros históricos da Arqueiro, tenho um prazer enorme com eles Nossa, são maravilhosos, assim. eu sou assim fascinada. E olha É, que tem um ano só que eu comecei a ler romance de época. é mesmo? Eu cresci vendo minha mãe ler, mas eu não tinha o costume. E aí eu Aham. comecei a ler, fiquei enlouquecida. Eu leio série assim, uma atrás da outra. É. Não, e agora também, pelo menos essas séries que eu traduzo, para mim também foi um espanto, porque assim, eu já tinha lido, eu já tinha visto, mas não era uma coisa, também não era o que eu mais lia. E assim, eu fico muito impressionada com esses que eu traduzo para aquilo, porque também tem uma coisa, assim, a mulher acaba aparecendo de uma forma bacana, tem nos da Lisa Klippas, então, ela tem uma coisa feminista por trás que é muito legal, assim. Ela Nossa, eu consegue adoro. traduzir isso, eu acho muito bacana. Então ainda tem esse prazer, além de ser divertido, ser legal, mas tem esse prazer também de você ver que não está fazendo uma coisa com uma mentalidade antiga, sabe? É uma mentalidade nova dentro do romance histórico. Eu acho sempre Sim, muito bacana. o que eu, Acho. os livros que eu mais gosto são os que têm as minhas heroínas preferidas. Tá bom, Ana, não vou mais tomar seu tempo, tá? Imagina, foi um Obrigada. prazer. Carol, Boa prazer noite. mesmo, assim. Aí agora, assim que eu tiver um tempo, eu já separei, assim, no meu assistir mais tarde do YouTube, tem pelo menos uns 3 vídeos seus que eu quero ver. Então, se eu tenho um Ai, tempinho, eu obrigada. vou assistir, pode deixar. Muito Tá obrigada. Vou bom? adorar te ver Imagina, lá nos obrigada. comentários. Vou sim, pode deixar que eu comento. Tá bom, Tá então. bom? Beijão, boa noite. Beijo bem grande, tá? Boa noite, querida. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa entrevista. Mais uma vez, peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para mostrar a importância do trabalho do tradutor. Nesse caso, do tradutor de livros, porque nós temos variações do trabalho do tradutor e todas elas são muito importantes. É um trabalho muito bacana de se fazer, mas muito trabalhoso mesmo. As pessoas não têm noção do quão trabalhoso é e do quão precisa ser valorizado. E eu vou deixar aqui na descrição o site da Ana Rodrigues para você saber mais informações sobre o trabalho dela e como entrar em contato. Agora é a hora de ir lá para os comentários para a gente conversar sobre o que você achou do vídeo e se você tiver alguma pergunta, ok? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!